Tô entrando. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, dia 21 de novembro de 2020, eu estou aqui em São Lourenço da Mata, Pernambuco, temperatura altíssima nesta tarde de sábado. E hoje nós vamos trazer para a nossa entrevista o professor técnico da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, Pernambuco, lotado na Unidade de Relações Étnico-Raciais, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, na linha de Pesquisas e Histórias, especialização em Ensino e História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e Políticas de Igualdade Racial no Ambiente Escolar pela Fundação Joaquim Nabuco, licenciado em História pela Faculdade Integrada de Vitória de Santo Antão, a FAINTVISA, e em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, a UNITER. É membro e coordenador do Laboratório de Educação das Relações Latínicos Étnico-Racial, da UFPE, é integrante da Afrocentricidade Internacional no Brasil. Tem pesquisa e produção acadêmica sobre a teoria da afrocentricidade e educação. Atua por mais de 16 anos na educação básica, desenvolvendo trabalhos sobre educação das relações étnico-racial. Integra o grupo Afrocentrados. O nosso convidado hoje é o Cledson Lima, Cledson Severino de Lina, o Cledson Fugão, que vai estar aqui conosco daqui a pouquinho para conversar um pouquinho sobre esses temas, todos muito interessantes, principalmente sobre um tema a abordar a questão do racismo, da inclusão do negro na sociedade e dessa convivência que nós não estamos conseguindo levar de boa. Então, o Cledson Fugão estará aqui conosco, conversando sobre isso. Lembrando a vocês que os nossos papos são sempre nas quartas e nos sábados. Quartas e sábados são as nossas conversas aqui em nossas lives, trazendo pessoas do Brasil e do mundo para conversar sobre diversos assuntos englobam arte, englobam literatura e, claro, assuntos pertinentes. Agora. Boa tarde, Fugão. Boa tarde, Clô. Tudo bom? Prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Eu ainda não te conhecia, mas... Cledson, vamos começar. Eu andei apresentando você aqui. Uhum. Você é um cara super preparado no âmbito da sua atividade como professor, como artista, como integrante de vários segmentos da cultura negra. Eu queria que você contasse, depois nós vamos tratar sobre esse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você conseguiu estudar sendo negro no Brasil, em Pernambuco, um estado escravocrata, com lembranças históricas muito tristes. Como é que você conseguiu chegar a ter tantos títulos e hoje ser reconhecido como um dos pilares, dos membros dos movimentos negros em Pernambuco e no mundo até, né? No final você integra um órgão internacional em Brasil, né? Conta para nós aí como é que foi a sua trajetória. Pronto. Você está me ouvindo bem? Que deu uma cortada, está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Pronto, Às ok. vezes... Vamos tocar. Ok, gente, primeiramente eu queria pedir licença à nossa ancestralidade, né? Não só no campo espiritual, mas as pessoas mais velhas do nosso povo negro, né? Porque é muito interessante essa pergunta, que o nosso espaço dos homens e das mulheres pretas de hoje vem de muito longe, né? Vem de muito tempo, né? E a gente, hoje, eu me sinto contemplado, né, pelos passos dos mais antigos. Por isso que eu quero saudar os mais antigos. E com essa saudação, eu também quero registrar também aqui o meu repúdio aqui ao vivo e registrado
né, um dia como ontem, Dia Nacional de Comemoração da Consciência Negra, a gente ainda tem que vivenciar atos racistas, né, como o que aconteceu ontem na loja, que eu não quero nem referir o nome. Mas a pergunta é essa, da educação, Codo. É interessante porque, no meu caso, que eu fui buscar estudar na área da educação, aí você começa a olhar para trás e ver o quanto a gente podia ser mais aproveitado na educação básica, né? E aí, em especial, o povo negro, mas todo mundo. Eu fazer parte da educação agora, como, não só como docente, mas como pesquisador, também refletir o tempo todo sobre essa história da educação brasileira, né? Dessa forma de ensinar a educação, né? Eu sou, como você apresentou, sou um homem negro. Eu sou oriundo aqui do bairro do Totó. O Totó é o menor bairro da cidade do Recife, capital do nosso estado de Pernambuco, né? E filho de um operário e de uma mãe que só completou até a quinta série, a antiga quinta série, né? Como a história de muitos negros, né? Depois eu fui o primeiro negro da família, de parte de pai e parte de mãe, a fazer o ensino superior, né? E eu lembro que quando eu comecei o ensino superior, a minha mãe, como essa história se repete para muitos outros negros do Brasil e do mundo, né? Quando eu comecei a fazer o ensino superior, a minha mãe voltou a estudar à noite, né? No mesmo tempo que eu fazia faculdade, ela retoma no EJA, né? E a partir daí eu tinha um sonho, sabe? Quando meu pai era da indústria, e aí a gente ganhava a bolsa, e eu estudava numa escola particular aqui do bairro, que essas escolas particulares do bairro são famosas, né? Que é uma escola do subúrbio, né? Mas era o que tinha de melhor aqui para o nosso bairro, e meu pai fez esse esforço que a minha mãe nos colocarmos aqui, né? Eu sou o segundo filho de uma turma de 5, né? Lá em casa, além do meu pai, minha mãe, também somos 5 filhos, né? E tem uma coisa muito marcante dessa trajetória, dessa resistência, que naquele momento eu não entendia, né? Mas hoje, olhando para trás, olhando a história da educação, cara, nós temos um livro, mesmo na escola particular, que quando eu cheguei, o meu irmão estudava na mesma série que eu, aí o livro de português ficava comigo, e quando terminava a aula, ele saia no corredor da escola particular, aí dava o livro para outro irmão, né? E já aproveitava o livro. Acho que, como a história de muitos outras pessoas pretas. Mas para encurtar essa conversa, eu costumo o que me provoca na pesquisa é que a escola, o modelo de escola que nós temos hoje, não estimula o povo preto a dar continuidade aos seus estudos, pô. Eu acho que essa pergunta, acho que a melhor resposta, ou a resposta mais adequada seria essa, sabe? Porque o que eu quero falar com isso? Poucos irmãos e irmãs sonhavam, pessoas pretas, sonhavam em ser médico, advogado, poucos, né? E quando a gente sonha, pessoas pretas, as pessoas ficam rindo da cara da gente, né? E a gente não acha estranho, pior que as pessoas acham comum, né? Quando uma pessoa branca tem sonho de ser médico, doutor, todo mundo acha lindo, né? Mas quando era pessoa preta, todos ficam rindo, né? Não levam a sério, né? Recentemente, esse mês, no começo do mês, no final do outro mês, um grupo essa escola que eu saí faz 27 anos que eu terminei meu primeiro grau, né? E eu encontrei pessoas que estudavam comigo, que antigamente era a quinta, sexta, sétima, oitava série, que hoje é o sexto ao nono ano, né? E depois de umas e outras na boemia, né? Eu escutei as minhas colegas falar assim, ao mesmo tempo que elas me admiravam, elas diziam: eu não entendo, eu não compreendo como é que Cledson, que não falava nada, que só fazia brincar na escola, chegou a ser mestre, a ser pesquisador, a ser o que eu construí até esse momento, porque eu quero ser muito mais ainda. O que eu consegui é muito pouco ainda, né? Eu quero tudo que eu tiver direito, né? E eu me lembro que na mesma hora eu não pensei em humilhar minhas amigas ali, porque eu sabia que eu estava entre amigos, sabe? E eu entendia que o racismo estrutural fazia isso na mente das minhas colegas, né? E aí eu disse o seguinte, que eu posso responder para você. Tá aí, colegas, a escola não entendia a gente.
porque eu sou o homem mais negro entre meus colegas, mais retinto, mas todo mundo aqui era de barro muito pobre. As pessoas que estavam fazendo esse comentário comigo, meus amigos e amigas. E eu dizia, tá vendo aí, gente, o problema? A escola não entendia a gente. A escola não me preparou para sonhar, para ter o futuro. Isso é um problema muito sério, né? Também quero dizer que eu sou um admirador da LDB, né? A Lei de Direitos e Bases da Educação do Brasil, e concordo com ela, com os legisladores que também ajudaram a construir, quando diz que a educação, a escola completa a educação, né? A educação não consegue andar sozinha, ela tem que andar em harmonia com a família, né? Isso já é uma crítica, né? Porque a gente não, mas um grupo de pessoas sempre acham que a educação basta colocar na escola X ou Y e a escola vai resolver todos os problemas do meu filho, da minha filha, da sociedade, né? É um trabalho em conjunto. Mas, ainda nessa pergunta, Kodo, não é fácil, não é muito difícil, viu? É difícil manter, porque o que mais incomoda a gente, pesquisadores pretos, que é isso, que o tempo todo a gente tem que estar provando que a gente é bom. Isso é muito chato, sabe? Que o tempo todo as pessoas estão questionando a gente. Será que esse menino é bom, né? Eita, será que ele só está aí por causa da cota, né? Eu não tive ainda a honra de usar as cotas, porque quando eu fiz todos os processos seletivos, não existia cota. Estou louco para usar as cotas. Vou começar a usar agora para os concursos públicos, para ser professor universitário. E eu vou usar as cotas porque eu sei que é uma reparação, é um direito. Não usei antes porque eu não tinha esse direito, né? E eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo agora já ouviram falar do COPENE. O COPENE significa Congresso de Pesquisadores Negros e Negras. Ele começou aqui em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, há 20 anos atrás. E o objetivo desse congresso era reunir todos os pesquisadores negros do Brasil para compartilharem os seus conhecimentos. Clodoaldo, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e apresentar trabalho em 2018 e eu fiquei muito entusiasmado e boquiaberto, podemos dizer, porque a gente viu negros do curso de Direito, Medicina, Arquitetura, das diversas áreas das ciências do Brasil. E tanta gente negra produzindo conhecimento e ajudando a vida também de muitas pessoas, né, gente? Porque o estudo, gente, não só ajuda a gente a crescer financeiramente ou intelectualmente, né? Através dos estudos também existem os cientistas negros e também não negros que ajudam na ciência, ajuda milhares de pessoas, né? Estamos vendo agora aí, assim, a pesquisa já aponta atualmente que essa vacina contra a Covid vai ser a vacina que saiu em tempo recorde quando olha para a história do planeta Terra, né? Vai ser uma vacina que conseguiu, mesmo com todos os atropelos, mas conseguiu unir cientistas de todos os cantos do planeta Terra. Mesmo que ele está tardando, nós não podemos ser ingênuos, mas com certeza vai ser a vacina que mais rápido vai chegar para ajudar a população. E educação tem sentido. Pode falar, Kodo. Se faltar algo... Só vou fazer para você complementar aí a sua resposta. Você disse 2 vezes na sua resposta que você tem um problema com a educação. A educação está errada em termos gerais, né? Às vezes, ela... E depois você falou que a questão da participação da família. Eu fui professor muito tempo na escola primária e a maior dificuldade que nós tínhamos era reunir os pais na escola. Eu, quando vou na reunião dos pais aqui, com os filhos, você encontra 2, 3 gatos pingados que não resolve nada. Comenta um pouquinho sobre a questão da onde está o principal erro da educação, na sua opinião, e comenta por que não há integração dos pais, o que acontece. Não tem que ter um gatilho, uma obrigatoriedade, que os pais também se integrassem mais com a escola, porque eu vejo escolas no meio do mato, literalmente aqui em São Lourenço, ninguém seria para tirar o mato, ou para tirar o lixo, ou para fazer movimentos que possam melhorar um pouquinho isso daí. Parece que tem que o Estado fazer. Eu entendo que não é necessariamente o Estado que tem que fazer tudo. Também tem que contribuir com alguma coisa. Sim. Comente isso, por favor. Não, fique sem problema. Sem problema.
É muito interessante, porque a sua observação a observação crítica que você faz, eu também observo, né? A gente observa isso. E hoje, no caso, desde fevereiro, eu estou fazendo parte do grupo da secretaria que cuida dessa pauta de ERE, fica visitando as escolas. Mas até o ano passado, essa sua pergunta incomodava nós professores, acho que muitos professores também, que estão na sala de aula, né? Que era a famosa reunião de pais e mestres, né? Como Sim. motivar a participação dos pais, né? Por mais que lá os professores entendiam que isso era importante para o desenvolvimento intelectual e social do seu filho, né? E eu acho que olhando assim, a partir do que eu estudo hoje, das representações dos povos negros e indígenas, mas em especial os povos negros, eu fico pensando que a escola não está em. Ainda bem que você falou que é a minha opinião, viu, gente? Não é a opinião dos grupos que eu faço parte, é a opinião de Cledson. Acho que a escola, para o estudante, não está fazendo sentido, sabe? Eu fico pensando que a escola. Tem um pensador que disse que a escola é do século XVIII, os professores do século XX e os alunos do século XXI. Há uma. Eu não lembro o nome desse pensador, é um pensador, eu não lembro, que é como se a escola não tivesse desconectada com a Sim. realidade do ambiente que ele funciona. Por isso que quando a gente, de vez em quando, vê em revistas e reportagens que algumas escolas conseguem resolver isso. Mas não é uma... Eles conseguem resolver isso assim, de trazer os pais e ter uma participação maior dos familiares e da comunidade escolar, mas perceba que isso não é uma política pública do município ou do estado, né? Esses dados que você levantou, esses componentes de ajudar ou não, não como uma obrigatoriedade, mas como um pensamento de juntar as forças, eu fico pensando que essa forma que você sugeriu, eu também concordo, lembrando, né, que não é no sentido de obrigatoriedade, mas quando os pais e a comunidade escolar, em torno de qualquer escola, ele conversa, a escola faz mais sentido, né? Mas faz mais sentido em diversos aspectos, né? Quando alguém vê alguma criança querendo, ou alguma pessoa querendo destruir a escola, as pessoas vão denunciar. Eu tive uma experiência muito positiva na escola do Barro, estadual, aqui em Pernambuco, que no final de semana o diretor, que teve essa experiência nessa perspectiva que você aponta, recebia telefonema da comunidade escolar, avisando que alguém entrou na escola, dizia que entrou uma pessoa que a gente não conhece. Ou seja, essa narrativa aponta como essa gestão escolar conseguia chegar mais aos pais. E naquele momento, os pais participavam mais da escola. Mas veja, é uma política de uma pessoa, de um diretor. Não é uma política de Estado, não é uma política do município, de Secretaria da Educação. Eu fico pensando, Cláudio, que é isso, né? Parece que os governantes não pensam a escola como parte da sociedade, né? Não pensam nisso, como é que eu vou integrar os familiares, como é que o aluno vai fazer mais sentido valorizar. Eu não sei se você está acompanhando, nossos ouvintes aqui estão acompanhando, que a evasão escolar durante o isolamento social só faz crescer, né? E agora eu recebi um artigo hoje que não é só nas escolas públicas, nas escolas privadas também. Mas a gente sabe como a falta de educação vai atrasar a vida de uma sociedade, não vai atrapalhar a vida de milhares de famílias e da sociedade. E a pergunta é, o que é que o Estado, aí federal, o Estado aí municipais, os municipais, o que é que estão fazendo, né? Eu não vejo movimento, né? Com todo respeito a todos os secretários, secretárias, as partes do Ministério da Educação, mas eu não vejo uma política que pensa em integrar a família, sabe, Clodoaldo? E é para além, viu, gente? É para além das questões religiosas, é para além das questões de ideologia. Ou melhor, deveria ter uma ideologia de um Brasil melhor para todos e todas, né? Não é um Brasil que quer fazer um tipo de brasileiro, né? E isso, quando a gente vai olhar para a história da educação, eu faço essa crítica porque eu fiz pedagogia, a educação, e fico muito curioso de saber que os pensadores da educação, poucos são da educação, né? Jornalista fala de educação, filosofia fala de educação, sociólogo, engenheiro, né? Não desrespeitando as contribuições de cada um. Mas, poxa, a gente não vê a hegemonia, a predominância do pessoal da educação, né? Das experiências exitosas. Quando a gente vê nesses prêmios, alguns prêmios que fala de educação, aí fala da premiação daquele professor X e Y. Agora, por que a gente podia pensar, né? Por que a gente não pega a ideia exitosa, a pedagogia exitosa desse professor
ou dessa professora e aplica como política pública, né? Mas isso é um papo, viu, Clodano? Né? Mas eu acho isso também, eu concordo com você. E quanto a escola não fizer sentido para o estudante, para os pais dos estudantes e para a comunidade escolar, a gente vai estar dando muito ponta de faca, a gente vai estar enxugando gelo. A escola tem que fazer sentido para a sociedade. Pode falar, Clodano. Eu vejo muitos pais falando assim que não pode perder um dia de trabalho para ir para a reunião escolar, ou que o final de semana ele tem que tomar a cervejinha dele porque é o único dia que ele tem. Várias e várias desculpas. Quando é a escola pública. Quando se trata de uma escola particular, os pais vão. É engraçado isso, né? Quando a coisa é pública, parece que não é de ninguém. Quando é particular, eu vou porque eu estou pagando uma mensalidade, então eu sou obrigado, eu vou lá porque eu quero ver como é que está essa escola. Não deveria estar, meu pai, eu penso que o pai deveria pegar e dizer, eu vou ver como é que está a minha escola pública. Vou ver a qualidade do ensino, vou ver como é que está a merenda, a qualidade dos professores, inclusive, ver se eles estão preparados para o seu trabalho. Quando é particular, essa noção de que não é de ninguém, você também vê isso dentro do seu ambiente escolar hoje? Também, Cláudio, é muito bom essa tua pergunta, porque tem a ver com essa questão da coisa pública, né? Eu acho que a gente faz confusão, sim, concordo com você, de achar só porque é público não presta, né? Uma vez eu estava conversando com um candidato que já foi ex-deputado e continua na disputa política, e aí a gente perguntou isso, né? Como é que a gente vai, qual a sua sugestão para acabar com a corrupção? E aí ele deu o exemplo da escola, das filas de banco, de posto de saúde, sabe, Cleto? Ele dizia para mim, é muito difícil, né? Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente faça campanhas para orientar, mas veja, de que adianta a gente fazer campanha se o próprio aluno e os pais, quando estão na fila para pegar qualquer coisa, furam fila, na fila de saúde, seja em qualquer lugar, está sempre procurando um jeito de burlar isso, não é? É muito complicado. Agora, eu queria também levantar para você, você sabe que nós temos poucas pesquisas sobre as escolas particulares porque elas proíbem, acho que seria palavra muito pesada, elas evitam que os pesquisadores vão lá para a sua escola. A gente até compreende, né, se a gente começar a olhar com o olhar do dono da escola, né? Mas aí dificulta, porque a gente nunca vai ter essa notícia. A gente pode ter também essas ideias. Mas, olha, aí eu não vou citar o nome de colegas, mas a gente também tem experiência em escolas particulares e não é muito diferente lá não, viu, Codolo? Agora, é claro, quando compara com a coisa pública, eles, em alguns aspectos, nesse aspecto da participação dos pais, a gente pode ganhar, sem dúvida. A gente não pode negar isso também, entende? Mas isso não quer dizer que a coisa está resolvida entre eles. Até porque o que a gente escuta lá na escola particular é o seguinte, estou pagando, então eles vão cobrar achando que o seu filho vai sair melhor, né? Eles também pensam do mesmo jeito, achando que se o seu filho se der mal, inclusive se o seu filho for chamado a atenção, muitos pais, não vou chamar todos, mas muitos ficam dizendo que não querem entender, não querem saber sobre a história do seu filho e já vai jogando com pedras e cheio de dedos para diretores de escola e dono de escola, né? Não tem dados, mas aí é um dado empírico, porque é o que a gente conversa durante esses anos de educação, e os professores da rede particular. Teve um sindicato de São Paulo que levantou esse dado, que agora aumentou com os professores das faculdades particulares. E aponta isso que os professores entram em depressão por conta disso, né? Quando para chegar lá, eu tive exemplo disso, né? Eu posso até contar aqui, porque eu agora não tenho vergonha. Na minha primeira experiência na escola particular, aí também não vou dizer o nome, uma menina fazia um corredor. Hoje eu fico pensando assim, no tempo de criança a gente até fazia isso, né? A menina passava no corredor e os meninos pegavam na bunda dela. E aí, automaticamente, eu pensei, poxa, se fosse a minha filha, eu não gostaria que isso acontecesse. Aí eu comuniquei à escola. Só que eu não tinha maturidade da época, sabe? A escola ficou cheia de dedos. Eu acho que indiretamente disseram, Cleto, deixa isso estar lá. Aí, resultado, fui para a escola. Isso era uma experiência de manhã. 2 horas da tarde, o telefone toca. Cletson, a diretora da escola me permitiu ligar para você. Ela falou, oi, mãe. Foi a mãe de Ciclana. Falei, oi, mãe. Quando eu ia explicar, a primeira coisa que a mãe disse foi o seguinte: professor, o senhor tem provas que os meninos estão pegando na bunda da minha filha? Cara, eu acho que na hora eu fui abençoado, sabe? Quando ela falou isso, eu senti que era uma armadilha. E disse, mãe,
eu não vi nada. Estou retirando aqui a minha queixa. Eu não vi nada, mãe. Viu? Eu estou retirando aqui tudo que eu falei antes. Eu não vi nada. Eu não conheço sua filha. Cara, veja, a minha primeira experiência como professor, a minha primeira experiência como professor de escola privada, eu querendo fazer o certo, e eu me senti freado, sabe? Até hoje essa menina não olha para mim. Eu fiquei com medo na escola. E depois eu entendi que tem coisas que a gente não pode dizer. Que absurdo. Quando eu fui aluno, eu pensava que o professor era aquele que compartilhava o conhecimento que a gente discutia, né? E a outra experiência... Não, acho que essa experiência eu não posso contar ainda não. Mas foi isso, Clodário, sabe? Eu acho que essa confusão da política, do que é coisa pública, política não, do que é coisa pública não é, não está claro para a gente. Pode falar. Outra coisa, eu me formei em escola pública. Também. Inclusive, a universidade. Eu só fui fazer um jornalismo na Unicap porque eu tinha dinheiro na época e resolvi fazer jornalismo lá. Mas a outra universidade foi escola pública. E me parece que de uns anos para cá, a escola pública caiu como sendo uma coisa deprimente, denigrante, que você estudar em colégio público é uma coisa que não dá uma conotação menor. Já no tempo que eu estudei em escola pública, a gente estudava em escola pública e era reconhecido como um estudante de uma escola boa, que era a escola pública. A escola pública foi perdendo nesse período aí esse status ou foi uma coisa intencional, que as escolas particulares sabem que na escola pública nada presta, na escola particular que é bom. E a população luta para botar o filho na escola particular e não trabalha a questão de tentar melhorar a escola pública, porque é ali que realmente se formam os grandes pensadores, grandes cientistas e oportunidades, né? Cara, eu não tenho esses dados, mas eu lembro que o Sintep, Sindicato dos Professores de Pernambuco, fez um congresso falando sobre isso, sobre a origem das escolas, e os mais antigos, né, aí meus avós falam isso que você falou, né, que a escola pública era o modelo, ir para a escola particular era tipo um castigo, né? E as pessoas falavam isso. E é verdade que, historicamente, a escola pública, no final do século passado, perdeu essa qualidade, entre aspas, e depois a escola particular cria... Mas eu fico pensando hoje o seguinte, né? Eu sou da escola pública, né? E tive experiência da escola particular, e eu vejo que há ganhos em todos os aspectos. Mas eu acho que o que complica é a confusão de muitas políticas públicas e não públicas. Por exemplo, o que me chama a atenção no final acho que é 2010, 2008, foi um momento que a escola pública começou a dar notebook para os seus estudantes. Eu estava na escola particular nesse momento. E eu vi uma grande escola particular, aqui da região metropolitana que eu trabalhava, perder seus estudantes para a escola pública, né? E aí, a gente fez um levantamento empírico, né? O que é que levou você para lá? E muitos estudantes disseram que era o notebook. Tinha uma pesquisa que já apontava que os estudantes faziam o primeiro grau na escola particular e iam fazer o segundo grau na escola pública para poder ter vantagem no ingresso nas universidades, né? Mas depois tem uma coisa que ninguém quer falar, que foi a crise. O desemprego começou a aumentar 2014, 2016 para cá, e isso também fez, sabe? Mas assim, você falou muito bem, Clodoaldo, né? Muitos pensadores, muitos professores que influenciaram a política educacional vieram de escola pública, né? Eu não acho assim, demasiadamente, né? Agora sim, eu não posso ser ingênuo de dizer que as políticas para a educação pública aumentaram nos últimos anos, mas ainda não é o suficiente para ser o que ela tem que ser, entende? Eu compreendo, eu nem preciso compreender, porque se a gente for pegar os dados, qualquer governo, pelo menos aqui do estado de Pernambuco, vai mostrar o grande investimento na educação. Esse aí é inevitável, a gente não vai negar, tá lá. Mas não chega do jeito que deveria ser. Que jeito é esse que deveria ser? É de não ter evasão escolar. Eu fico pensando, se a escola fosse para ser de qualidade, não deveria ter evasão escolar, não deveria... É uma coisa que eu pergunto, se a escola é de qualidade,
porque a gente não está, porque a maioria dos alunos da escola pública não estão nas universidades públicas estaduais e federais, entende? Então, reconheço que é investimento, mas eu acho que a gente tem que melhorar esse investimento, sabe? É como aí quem estiver nos ouvindo aqui e tiver a experiência fora do país, né? Teve um ex-aluno da gente da escola pública que foi fazer no Canadá, esqueci o nome, um programa lá do Canadá, 2 meses apenas, e ele disse que a diferença lá na escola pública era gigantesca. Não era de se, professor, aquilo que a gente vê em alguns filmes não é mentira, aconteceu. Né? Eu estudava na mesma escola pública que estudava o filho do prefeito. Uhum. Isso é Pode comum falar. na Europa, nos Estados Unidos. Isso é comum em países de primeiro mundo, a escola pública é super valorizada. Isso. Aí eu fico pensando que esse jogo, né? E aí a gente vai entrar numa coisa que é uma conversa sem fim, que é a questão política, né? É um movimento político, né? Então, há governantes que investem em massa na educação, na segurança. Aí já vai vir outros governantes que desfazem toda aquela política. E isso não é culpa de um político, de dois, né? Isso é a história do Brasil, é cheia disso, né? De altos e baixos, né? Então, a gente precisa o tempo todo dia estar lutando. Toda a eleição a gente tem que estar sempre tomando cuidado, porque sempre vai ser isso, né? Tem um professor de geografia que dizia que essas canetadas erradas terminam acabando com uma geração, né? E aí, quando vai falar de geração, para a sociologia e filosofia, é 30 anos perdidos, 50. Isso é muito triste, né? Por exemplo, o cálculo que esse isolamento social está causando para as pessoas mais pobres é fatal, é complicado. É exterminar uma geração, né? A gente está falando aí de 10, 20 anos de atraso para muitos, não para todos, mas para muitos. Eu acho que a gente tem que aprender com esses exemplos bons, né? Mas, Clodoaldo, quando a gente fala isso, a pessoa fala, a gente quer ser sempre o melhor, né? Mas quando ele diz, olha, a experiência do primeiro mundo, do país desenvolvido é boa. E calma, você quer se comparar logo com o país desenvolvido? Vê que coisa, né? Que contradição da fala de algumas pessoas, né? Cara, todo mundo quer ser o bom e o melhor, pô. E é claro que eu tenho que olhar para os exemplos bem-sucedidos na educação, né? Mas aqui tudo é complicado, né? Questão política. Eita. Eu queria que você me explicasse um termo que está sendo usado há muito tempo e me diga se esse termo ele é consistente ou é um termo que eu vi muita gente falando também que me parece que não entende muito. Bota na boca, fala porque tem que falar. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que, para você e para toda a comunidade negra e brasileira, enfim, que existe racismo no Brasil, sim. Então, ponto final. Eu acho que existe, sim. Acho não, tenho certeza que existe. Mas me explica um pouquinho sobre o racismo estrutural, por favor. Qual é a tua visão sobre esse tema? Poxa, é interessante, porque com poucas palavras, quem puder falar, primeiramente, você fez muito bem reconhecer que o racismo existe, né? Concordo também. O conceito de racismo, né? Racismo é toda vez que ocorrer uma opressão de uma sociedade, uma hegemonia de uma raça com outra. Aí, para os nossos ouvintes, é bom explicar passo a passo, né? Aí alguém pode pensar, quem não acredita no racismo, que a raça humana é única. Isso é verdade. A gente não vai discordar que a ciência já provou isso, né? Mas, filosoficamente, socialmente, para não usar os termos da ciência, na prática, as pessoas com pele mais escura sofrem sim. Então, a filosofia, a sociologia vem para explicar isso. E aí, as pessoas que têm a pele escura sofrem mais. E as pessoas que têm preta, pele escura, mesmo alcançando nível educacional altos, né, de prestígios, privilegiados como mestrado, doutorado, sendo aprovado em concurso público com salário altíssimo, mesmo assim eles vão sofrer racismo, né? Por isso que diz assim, aquele que não sabe o que é racismo, as pessoas pretas, porque ainda não sofreu, né? E você vê o caso assim, furando o caso de Neymar, né? O jogador Neymar de futebol, né? Ele não é nem retinto, né? Não é nem retinto. Retinto, quando a gente fala, é que tem a tonalidade da pele mais escura, né? Mas quando ele vai lá para a Europa e o pessoal falou de macaco, de negrinho, aí ele entendeu o que é racismo, né? Ele não entendia. E olha que ele é nem retinto. O racismo estrutural, e aí essa coleção é muito massa, que teve pensadores que disseram que não gostavam de dividir o racismo,
porque é racismo estrutural, institucional, ecológico, epistêmico, né? Quando fala da estrutura, ele está falando pelo pé da letra, né? Porque, gente, para nossos ouvintes que ainda não compreendem, o Brasil cresceu, o caso da gente, o mundo, explorando os seres humanos. E esses seres humanos eram da África, né? São seres humanos africanos. E os africanos têm a pele de tom mais escuro. Então, o Brasil se construiu em cima dessa lógica escravocrata, né? Lógica essa que, por incrível que pareça, causa confusão nas pessoas, né? É de ter dificuldade de aceitar que uma pessoa negra seja uma pessoa bem-sucedida, seja um intelectual. Então, quando fala estrutural, ele fala de diversos aspectos. Por exemplo, apesar do povo preto ser liberto desde 1888, mas a gente não vê a representação ativa em diversos cargos. Isso é um exemplo que o racismo no Brasil, ou em qualquer lugar, é estrutural ou estruturante, né? Quer dizer, mesmo com os negros libertos, mesmo com os negros alcançando mais nível superior, ainda sabendo que quando se compara com o branco ainda é baixo, mas tendo essa acessão dos homens negros e das mulheres, das pessoas pretas, a gente não consegue mudar a estrutura, né? Aí, não mudar a estrutura torna-se o racismo estrutural e se torna um problema para a sociedade. Então, esse caso, aí alguém perguntou, mas o ataque ontem no Carrefour, ontem em Porto Alegre, não foi um ato racista. Mas aí a gente pergunta, se fosse um homem branco, ele seria espancado daquela forma? Então, por isso que dizem que o racismo é um fenômeno. Eu achei muito bacana quando o Silvio Almeida e diversos autores daquele livro, daquela coleção Feminismo, que Djamila Ribeiro faz parte também, dividiu o racismo recreativo, né? Porque eu fico pensando que tem que ser pedagógico mesmo, sabe, Clodão? A gente tem que explicar às pessoas. Porque o primeiro passo é isso, o que você fez, é reconhecer que o racismo existe. Quando a gente tem um vice-presidente que diz que racismo no Brasil não existe, que ele quer importar uma história, Ave Maria, né? É uma tristeza ouvir um comentário daquele. Mas aqui a gente não está brigando por uma causa minha ou só do meu povo, né? A gente está dizendo o seguinte, que esse racismo estrutural traz só problemas para a gente. E outra coisa também que é bom situar aqui, Clodó, que é bom estar repetindo, é que o racismo, gente, não é um problema do povo negro, nem do povo indígena, nem do povo cigano. Esse problema foi inventado pelas pessoas que dominavam o planeta Terra, o país, que, em sua maioria, eram pessoas brancas, entende? E eles criaram essa onda, né? Essa discriminação, esse tratamento que só faz depreciar as pessoas que não eram da cor branca. Então, por isso que fala de estrutural, né? De longo tempo, sabe? Esse é um problema que os governantes, que toda pessoa branca deveria assumir, né? Eu acho que quem está nos ouvindo agora poderia também refletir muito com a afirmativa de Clodoaldo, quando ele diz, né? Eu assumo que eu reconheço que o Brasil é racista, né? Que o racismo existe no Brasil. Esse é o primeiro passo, gente. Porque eu acho que vou corrigir a fala que eu disse. Isso é um problema, não é dos brancos. Isso é um problema de todo mundo, de branco, preto e índio. Eu estou retificando aqui a minha fala, viu, gente? Não é um problema exclusivamente dos brancos, apesar de ser criado por outros. O problema do racismo no Brasil, seja ele estrutural, institucional, epistêmico, ecológico, recreativo e os outros, ele é um problema que a sociedade brasileira tem que resolver. E que sociedade é essa? Pessoas brancas, pretas, indígenas, ciganos, todo mundo, né? Quando a gente, o primeiro passo é reconhecer que existe e primeiro dizer o que eu posso fazer para que esse racismo diminua, né? Muito tempo, acho que Clodoaldo sabe disso, que nossos professores, Clodoaldo, diziam para a gente que... E aí, eu acho que, não sei se você acreditou, eu acreditei, que a gente achava que era só ter condições econômicas que a gente não ia sofrer racismo, né? Pelé está aí para provar que não é só isso, né? A gente pensava que era só... E me parece também que, lendo a história do movimento negro, o movimento negro começou a entender isso na década de 70, que não bastava... Que a gente teria que ser intelectuais, teria que estar em todas as áreas, mas só chegar no poder econômico não vai ajudar, em grande medida, ajudar as pessoas pretas. Acho que deu para ajudar a galera a pensar.
quando eu falo em estrutural, quando a palavra estrutural entra em jogo, então, eu imagino assim, vamos fazer aquela analogia da casa, né? Significa que o alicerce social do Brasil está podre, está contaminado. Então, disse por aí que nós temos que mudar o alicerce estrutural desse país para que essa estrutura seja modificada. E o que vai se colocar no lugar desse alicerce que está carcomido? Ou a gente tenta consertá-lo, ou você acha que tem que mudar tudo? Poxa, pode Quantas completar, gerações... Quanta geração o quê? Quantas gerações você imagina que demoraria para mudar toda uma estrutura? Cara, é pergunta difícil, né? Porque olhando para a história dos outros países... Pode completar, completa. Fica só na pergunta anterior, então. Não, mas a gente tem que pensar nisso, cara. Acho que o sonho é que movimenta o ser humano, o sonho é que deixa a gente vivo todo dia para querer conquistar, né? E a gente sabe que isso vai demorar bastante. Vai demorar bastante, mas como eu comecei a live, né? Os nossos passos vêm de antes, né? Eu costumo até sempre repetir a frase que desde o primeiro escravizado negro que disse que quando chega aqui nas terras brasileiras se negou a ser escravizado, já começa a nossa luta. A nossa luta vem de passos longos, isso vai demorar. Mas você tem toda a razão, o seu conceito está perfeito quando fala do que é o racismo estrutural, fazendo analogia com a casa. Enquanto nossos políticos, e aí também é bom entender, viu, gente, para quem está... A gente não falou isso, nem eu nem Clodoaldo, mas para as pessoas que estão ouvindo a gente não pensar que a gente quer substituir homens brancos por homens pretos, né? Não era só isso. Muita gente vai querer isso, mas não é isso, porque vai gerar outro problema no futuro. O problema é que as pessoas que estão dominando têm que entender que se a gente não vê as coisas de forma equânime, a gente vai estar sempre com um problema no futuro. A gente vai ter sempre tensões entre os seres humanos. Então, a médio, a curto, médio e longo prazo, os nossos governantes, em todas as esferas, seja lá na política federal, estadual, municipal, nas empresas, se a gente não começar a dialogar com essa diversidade, esses dias de tensões raciais não vão passar, né? Ele só vai diminuir quando a gente começar a dialogar. O problema é que, mesmo com todos os avanços, na minha opinião, avanços da lei, do avanço das pessoas pretas, o problema é que a gente não consegue, a gente preto não, né? Os governantes, as classes dominantes, os gestores, diretores, muitos ainda têm dificuldade de dialogar com a diferença. Falando nisso, teve uma pesquisa lá na Federal de Pernambuco sobre o impacto, a qualidade dos cotistas. Aí ele botou tudo no pacote. Estudante de escola pública, pobre, baixa renda e negro, indígena, né? Então teve um levantamento, e já tem 2 ou mais publicações, e na conclusão do artigo, a professora disse isso, né? Disse que, poxa, o quanto ganhou a universidade com a diversidade. A universidade pública em todos os países só ganha com a diversidade, porque aquela forma de ver a ciência, seja ele na matemática, na biologia, na química, na medicina, com um olhar de outra perspectiva, só fez melhorar, né? E tem um dado que eu sempre gosto de repetir, que apontou que os não cotistas, em muitos cursos, não desistiam, os cotistas, desculpe, né? Pessoas pretas, pobres de escola pública, não desistiam do curso, se formavam, e as pessoas que não entravam com cota facilmente desistiam do curso, não terminavam o curso, né? E os estudantes cotistas tinham rendimento igual e maior. Não teve um aluno. Olha que essa professora, pela narrativa dela, posso até estar equivocado, mas pela narrativa na apresentação dessa pesquisa, parece que ela estava querendo que esse resultado não fosse isso. Ela queria provar que os cotistas não prestavam. Na verdade, quando ela falou isso, ela não falou com semblante feliz, mas ela teve que apontar o que a pesquisa provou para ela, né? Que os cotistas têm rendimento igual e na maioria das vezes, melhor do que os alunos que não fizeram cota. Sobre essa questão, eu queria um comentário também. O que está acontecendo muito no Brasil hoje é que, se a coisa não me agrada, eu não gosto. Me parece que está assim. Se uma opinião ou se um fato não é aquilo que eu pensei, eu começo a tentar distorcê-lo.
Aí vem as famosas notícias enganosas ou traduzindo as fake news, né? Fake news. Das fake news. Então, não está faltando um pouquinho de a gente se desarmar primeiro, desarmar, ver as coisas com maior lucidez, porque está havendo um ataque dos dois lados, assim, parece que nós estamos numa guerra civil não declarada abertamente, mas há um ataque direita, esquerda, a todo momento. A discussão foge do centro, que seria resolver o problema, para uma questão já ideológica, política, e aí começa a se gastar muito tempo, energia e recursos nesses tipos de discussões. Nós não teríamos que nos desarmar um pouquinho mais e tentar dialogar entre os dois lados, porque o diálogo é uma palavra, sumiu, o diálogo não existe mais entre facções, né? Entre facções não, perdão, facções é uma coisa muito forte. Entre os dois lados da formação da sociedade brasileira, né? Que nós não vamos poder fazer uma sociedade sem branco e muito menos sem preto, ou vice-versa. Temos que tentar um jeito de vivermos aqui e um mínimo de tensão possível. Poxa, Clodo... Sim, sim. Poxa, Clodoro, eu concordo com você. Mas veja, né? Olhando assim, não falando da questão de esquerda e direita, mas falando da população negra, historicamente no Brasil, né? Se a gente for olhar detalhadamente a cada década da história do Brasil, a gente percebe que é através da política. Por quê? Eu digo política. Porque uma vez que o governo brasileiro impede o acesso, estou falando século XIX, quando diz que impede o acesso de pobres, quem não tinha renda, e de negros aí para a educação, o próprio Estado brasileiro está fazendo separação. Mas, mesmo com todo esse impedimento do Estado, as pessoas pretas resistiram. Tinha um filósofo que dizia, um pensador e um governante brasileiro, também no século XIX, que dizia que com a entrada dos imigrantes italianos e alemães, parece que depois, no século XIX, chegaria um ano. Ele tem até está escrito isso. Tem um momento que ele dizia que a partir do ano tal, que era 1970, um pouco, não existiria uma pessoa de cor no Brasil. Então, veja, esse povo vem sofrendo. Também concordo com você que a briga, as tensões, o bate-boca não vai chegar a lugar nenhum, não, né? Mas eu acho que o povo negro indígena sofreu tanto, mas conseguiu furar todos esses bloqueios, né? E eu acho que nós, povo preto, pobre, está pronto para dialogar. Está pronto para dialogar. Mas aí eu fico achando que é aquela conversa do racismo estrutural, que é estruturante, que você usou o exemplo da casa. Parece que aquela ideia colonial, a ideia de dominado, não sai da cabeça de muitas pessoas. Aí não é só da classe política, é na classe empresarial. Né? Lembra do que a gente ouviu e viu sobre as empregadas domésticas, a lei de empregada doméstica? Quando a gente compara com o Brasil colonial, sabe, são práticas coloniais, são práticas escravocadas. Por isso que o racismo estruturante é um conceito que a gente poderia levar o dia todo conversando. Parece que esse pensamento colonial não saiu da mente de muitas pessoas. E aí vice-versa, viu? E o pensamento colonial parece que faz a gente ter um pensamento de covardia. Ele trabalha contra a gente mesmo. Por exemplo, quando um pobre preto diz que eu não consigo ser alguém importante, eu não consigo avançar nos estudos. Parece que esse fantasma colonial assombra todos os lados mais pobres, ricos, fracos e fortes. E aí eu fico pensando nisso. Eu acho que a gente está aberto para o diálogo, sabe? Por exemplo, eu acho que você tem toda a razão que esse negócio de direita e esquerda, das polarizações, né? Das polarizações, foi tão grave que o medo, e aí é a minha opinião, e parece que de algumas pessoas também, o medo fez a gente escolher Brasil e outros países no planeta Terra, escolher governantes muito duros, né? E muitos se representavam na fala dele, né? E eu fico pensando que essas pessoas que se acham representados por esses governadores de extrema-direita, parece que eles pensam assim mesmo, né? Por que eu falo isso? Eu falo de pesquisa empírica, né? Porque os meus amigos que exploram trabalhadores, que exploram artistas, que são mal pagadores,
admiram um governo desse e falam do mesmo jeito que esses governantes duros. Não é só o caso do Brasil. Então, eu fico pensando que o diálogo é sim, concordo com você, né, que tem que ter diálogo, mas parece que uma parte não quer dialogar, sabe? Se você for ver as leis para diminuir, acabar com a desigualdade social, com o problema racial, com o problema dos indígenas, da mulher, dos pobres, pode ver que são propostas que vêm da pressão das chamadas mais sem benefício, né? Ou seja, o tempo todo aí tá para dialogar, sabe? Eu penso assim. Agora parece que o outro lado não tem diálogo. Agora, qual é o caminho? Paciência e insistir no diálogo. Paciência e insistir no diálogo, tá certo? E aí eu fico pensando que domingo, na eleição da gente, acho que foi domingo, né? A eleição aqui municipal, eu fico pensando que acho que agora o Brasil está querendo acertar o rumo dele, sabe? Eu vi que agora o medo não está mais induzindo no nosso voto, sabe? E eu sei que o que está vindo por aí não vai ser ainda mole, o que vai vir no futuro da gente vai ser muito difícil, mas eu fico pensando que agora os governantes estão apontando o resultado da eleição em todo lugar, não é só no Pernambuco, em Recife, mas eu fico pensando que a gente está votando a trabalhar isso. Cara, isso parece um papo viajado, viu, gente? E nossos ouvintes aí, os ouvintes clodados. Mas é isso. Democracia, que é o que o nosso país existe, mesmo com todas as atrocidades, mas democracia é isso, gente. É a cai, levanta para aprender a não cair de novo, né? Elege um, não gosta, elege outro. Vamos apostar nesse candidato, nessa candidata, seja lá o que for. Bora apostar nessa política pública. Essa política pública não deu, bora escolher outra. É democracia. Leva um tempo, é cansativo, mas eu acho que é o mais saudável para a humanidade, viu, gente? Eu fico pensando nisso, né? Eu não tenho sugestão para como aumentar esse diálogo, sabe? Mas eu digo assim, pelo que eu estudo e vejo, conhecimento empírico e científico, eu acho que o povo está sempre disposto a conversar. O povo pobre, preto, indígena, as mulheres, as domésticas. Mas quando um lado quer e outro não quer... É complicado. Gledson, outra coisa que eu vejo uma diferença muito grande, não sei se é impressão minha, mas todas as vezes que o movimento negro americano tiraram os direitos do movimento negro americano, eles vão para a rua, existem aqueles confrontos sangrentos. Eu estive vendo uma pesquisa do ano 1900 até 2028, todos os anos houve confronto entre negros e brancos nos Estados Unidos. É impressionante. Alguns maiores, outros menores, mas sempre houve. Esse ano aqui já começou o ano já com um problema que parece que se repete essa mesma roda. A divisão é muito forte lá. Quer dizer, o racismo de lá é diferente do racismo daqui? Ou é tudo a mesma coisa? Ou lá os negros não aceitam como nós aceitamos aqui, como brasileiro, esse povo pacífico aceita? Qual a diferença? Qual é o paralelo que você faz nessa questão? É interessante essa pergunta também, né? Mas aí, eu também queria completar, eu trouxe até uns dados, não está aqui perto de mim, que a cada 23 minutos no Brasil morre um homem negro ou uma mulher negra no Brasil. A cada 23 minutos. Então, a cada 23 minutos que a gente está conversando, vai acontecer isso. Mas a diferença do racismo dos Estados Unidos para o Brasil é que lá o racismo é de origem e aqui é de marca, né? O que quer dizer isso, né? A ciência, a sociologia, a filosofia aponta o seguinte, que um pingo de sangue lá nos Estados Unidos de DNA negro diz de onde você é. Né? Por exemplo, não sei se vocês lembram, gente, quem está nos ouvindo, que quando Barack Obama foi candidato, né, disseram que ele não era negro, ele era do Oriente, se não estiver enganado, né? É porque eles vão buscar na vida do cara histórica, né? Mas no Brasil, a gente tomou outro rumo, né? A gente, que eu falo, a própria história tomou outro rumo, né? Aqui, mesmo você tendo dinheiro, você vai sofrer, né? Agora, em relação à luta, né? A reivindicação, eu fico pensando que lá a reação é mais rápida do que aqui.
Eu fico pensando que a Sim. reação é mais rápida, né? E aí a gente vê, consegue encher mais as ruas, né? Mas aqui também há resistência, né? Porque eu faço parte do laboratório, como tu apresentou, e no laboratório a gente fez um exercício, uma pesquisa de ver, faz uma exposição de arte que é intitulada assim, é autoria negra no conhecimento negro. Então a gente começou a buscar todos os homens e mulheres pretos que contribuíram para a ciência, para a literatura, para todos os aspectos. A gente trouxe tudo, todos, e aí apresentou. E quando a gente vai adentrar na história de cada um deles, a gente começa a ver que essas pessoas, os processos de resistência, eles são de longa data, né? E aí, como eu sou da educação, a primeira pesquisa que eu fiz foi como o negro é visto no livro didático de história. E aí os autores que me ajudaram a construir esse TCC, que era a monografia, eles apontavam isso, que no Brasil, a forma de contar a história termina apagando nas gerações seguintes essa ideia de resistir, essa ideia de se manifestar, entende? Que eu fico achando que com o advento das redes sociais, né, ela cresceu mais, né? Ela terminou dando mais visibilidade aos movimentos, né? Mas eu acho que os movimentos lá, e cá, aqui sempre aconteceu, né? Eu acho que é porque a gente não tem notícia. A gente não tem notícia assim. Acho que não é tão, não tem tanta visibilidade quanto de lá, sabe? Mas os movimentos negros aqui, e aí eu não vim de movimento negro, né? De militância social, de movimento social. Eu fui primeiro para a academia, e da academia foi que eu conheci o movimento social. Vê que coisa, né? Tem gente que faz o percurso contrário, vem do movimento social, vem das ruas para a universidade. Eu fui direto para a universidade, e da universidade fui conhecer os meus amigos e amigas que são militantes e ativistas de movimentos sociais. E aí, quando a gente vai ouvir a história de todos os movimentos sociais, inclusive o movimento negro, eles sempre estiveram presentes nas pautas, mas só que eles não aparecem, né? E a escola termina contribuindo para isso, porque quando ela começa a mostrar uma história a partir de uma única perspectiva, né? Por exemplo, não sei se você percebeu, mas e vocês, os ouvintes, sabem que a gente não usa o termo mais escravo. Vê, uma palavra que parece uma coisa tão boba, mas essa palavra escravo termina induzindo os leitores que esses seres são seres que não têm opinião, que não têm história própria. Vamos lá, Cledson. A segunda parte. Eu queria emendar uma pergunta, já que você estava falando do uso dos nomes, até na escola do Estado. O que você pensa do uso de termos como é proibido chamar de preto, de negro, proibido assim, em tese, politicamente correto proíbe isso. E não se fala de escravos, se fala de escravizados. E o que você pensa dessas coisas todas? Para mim é muito... Eu me sinto meio estranho quando eu tenho que chamar um negro de afrodescendente. Uhum. Estou fora do meu eixo, estou errado. O que você diz sobre isso? Pronto. Essa é massa, porque essa tua pergunta, essa última pergunta, é o que nós aí, os cientistas, os nossos pesquisadores apontam como racismo epistêmico, né? Mas veja, esse é o linguístico, né? Mas voltando para a outra pergunta, o que me incomoda mais quando as pessoas se comparam as diferenças dos movimentos norte-americano e brasileiro, eu acho que o que mais me incomoda é porque a mídia ou algumas pessoas, né, sentem mais sensibilizadas com um ato que está longe da sua casa, né, nos Estados Unidos, mas Sim. não se incomoda quando vê alguém sofrendo racismo perto de você. Sabe? Isso é muito curioso. Eu não tenho esse dado ainda, mas isso me incomoda muito. Da gente hoje se comover mais com o que acontece lá fora, mas não se comove aqui, né? Teve até uma pesquisa que foi repetida feita nos anos 90 e repetida depois de 10 anos, que perguntou a um grupo de pessoas se eles reconheciam que existia racismo no Brasil. E essas pessoas disseram que não existia racismo no Brasil. Aí depois fizeram outras perguntas, arrodeando, e no final perguntou assim: você já conhece alguém que sofreu racismo? Aí todo mundo que disse que não tem racismo no Brasil disse que sim, que conhece uma pessoa, né? Aí é muito por aí, né? Agora, em relação aos termos, né? Às vezes a gente fica assim, né?
o pessoal do direito cria jargão jurídico, né? A gente não se incomoda, né? Para autoridades, a gente tem nomes, Vossa Excelência, Sim. né? E aí eu fico perguntando, né, as pessoas que fazem esse comentário, né? Mas por que, quando é para pessoas pretas, a gente se sente incomodado ou vergonhado, né? Mas, olha, uma coisa é certa, viu? Uma coisa é certa. O problema é que a palavra negro, e eu fico pensando que os seus derivados também, claro, ela foi usada no Brasil para depreciar as pessoas pretas, né? Se você pegar o dicionário, você vai ver que o conceito não é de coisa boa, né? É de coisa negativa, né? Então, mas Sim. ao mesmo tempo que você pega o mesmo dicionário e vai ver lá o que é branco, o branco é tudo é coisa boa, está sempre associado a coisa boa. E a palavra negro, preto, está associada a coisa ruim. Pois bem, isso é fato histórico, então era assim que se tratava as pessoas, com forma de desdém. Esse cara é um homem de cor, etc e tal. Eu acho que por isso que hoje as pessoas têm medo de falar, aí eu concordo com você, tem medo de ser desagradável ou não. Mas nos anos 70, o próprio movimento negro, que significa o MNU, intelectuais e militantes ativistas de todo canto do Brasil se resolveram se reunir e criar um movimento para poder falar e dar conta das questões do povo preto, né? E aí cria-se a onda de positivar. Os Estados Unidos com Black Panther também fizeram isso, né? E aqui negro é lindo, de valorizar. Uhum. Tipo assim, né? Se a gente preto não der valor pra gente, ninguém vai dar pra gente, né? Então agora as coisas começam, aquele grupo começa a dizer a partir dali, dos anos 70, que, bora positivar e agora falar de forma positiva. Por isso que a gente vê alguns rappers, alguns cantores e artistas usar isso. O Negra Lee, do rap, Negro Thor, cantor aqui em Pernambuco, né? Negro do Borel, né? São termos que eram usados para humilhar a gente, ainda se usa, infelizmente, né? Mas o movimento negro começou a entender que, olha, vamos usar de forma positiva, porque se a gente não positivar isso, as pessoas não vão positivar. E a ideia de falar afro-brasileiro, afrodescendente, né? Eu estava até com um dos professores que criou o termo, ele está com 80 anos, que é Henrique Cunha, afrodescendência, né? A história diz que ele foi um dos primeiros, Henrique Cunha Júnior. E também contribuiu com o Teatro Experimental do Negro no começo dos anos 20. Por quê? Porque os pais deles já eram militantes ativistas e ele era criança, ele terminou frequentando, a casa dele era frequentada por essa nata dos negros brasileiros, né? Então, o cara é bem influente, escreve livro, é engenheiro, está com 80 anos, mas já está produzindo muito. E eu acho que é isso, sabe? Então, essa questão de arte brasileira descendente é porque lembra muito o conceito de raça. Eu sei que a raça é humana, mas as pessoas que são diferentes terminam sofrendo, né? Africano, asiático, né? Por isso que essa questão das palavras é para demarcar espaço, né? Lembrando, não é um espaço que quer ser mais do que o outro, humilhar, não, mas era para comparar. E eu digo, eu prefiro, em vez de dar esses conceitos, eu chamar as pessoas para pensar, né? Porque quando eu fiz o curso de informática, ou quando a gente está aqui no carnaval, a gente olha para o estrangeiro e diz, o francês. Foi o francês que me deu a cerveja. Foi o italiano, foi o alemão. Por que a gente não estranha, né? E apesar que, olha, que a gente nem cobra para dizer assim, né? Chame outro de afro-brasileiro, afrodescendente. Mas é isso que eu fico pensando. Acho que a sua pergunta eu respondo com outra pergunta, né? Por que a gente não faz isso quando está se referindo a um estrangeiro, né? Ou quando a gente compara todo mundo do Oriente lá como Bin Laden e a outra parte do Oriente como chinês e japonês, né? A gente não consegue entender que é coreano, que é de outro lugar, né? Mas eu não sei porque a gente não faz isso, né? Não vou chamar ele de francês, não. Para mim ele é João. Ele não é francês, não. Não vou chamar ela de alemão, não, porque para mim ele é... Mas veja, a gente fala com naturalidade, né? E tem uma coisa que também me incomoda aqui na universidade, é que para dar lá na universidade, o cara, em alguns cursos, na maioria, tem que ter doutorado, né? E aí, essa coisa me incomoda, mas só para a gente pensar também, para deixar a galera pensando. E aí, os professores nós chamamos de doutor, mas os médicos que não têm doutorado, que não estão a pesquisa, não é nem porque tem um título, sabe? É porque fez uma pesquisa, as pessoas chamam de doutor, pô. Né? Doutor, mas os caras que têm doutorado ficam com vergonha de falar que tem doutorado, né? Eu perguntei, a minha colega fez direito, e ela perguntou isso ao professor, né? Ela disse que é o seguinte, Cleto, eu perguntei ao professor de direito, ele disse que, olha, era uma lei lá, porque só quem fazia, a grande maioria,
que fazia direito e medicina quando chega aqui no Brasil, eram os filhos dos grandes fazendeiros, empresários, né, dono de terra, e dizia que tinha lá, ela até mostrou ali pra gente, gente, quem for direito aí pode nos ajudar. Ele até mostrou lá, aí dizia assim, que as pessoas que se formassem em direito e medicina deveriam ser chamadas de doutor e doutora, né? Tudo bem, não vejo problema não, sabe? Agora o que eu não vejo é você estar numa roda de conversa na universidade, onde só tem doutor, aí chega um cara que é do direito e todo mundo fala aquilo, doutor João, doutora Maria. Aí eu fico, poxa, isso aí para mim é submissão, né? Sei lá, é um pensamento colonial. É uma coisa meio colonial, exatamente, uma coisa ainda que... Bom, é uma coisa ainda que vem dos tempos do Império. Eu fui criado numa família em que ouvia todo dia do meu pai e da minha mãe que Pode falar. o serviço mal feito era o serviço do preto, esse serviço é coisa de preto, a coisa tá preta, a coisa tá ruim. Esse palavreado todo, eu fui criado, a minha infância e minha adolescência dentro desse contexto. Mas aí, aquilo me incomodava muito, sabe? Sempre me incomodou bastante aquilo. Mas pai é pai, mãe é mãe, a gente não vai... E eu me parecia que algumas vezes, não tirando o corpo fora, eles falavam aquilo como um hábito, não como uma coisa crítica, enfim. Eles falavam porque o pai dele falou, o avô falou, aquilo vem de muito tempo. Que, na verdade, os italianos, quando chegaram ao Brasil, eles não estavam muito mais melhores do que os ex-conquistados, né? Eles só foram... Foi dado terra para eles, a condição era quase que era claro, tinha muita diferença, mas os italianos chegaram aqui muito pobres também, vindo de uma situação bastante difícil na Itália. E a minha família veio dessa geração. A partir daí, eu me casei com negra, meu irmão se casou com negra, e quando essas mulheres entraram na família, acabou que aconteceu um fato incrível, que eles pararam com isso. Eles pararam de taxar as coisas assim, e hoje raramente sai uma coisa dessa. Essa integração das raças, essa coisa de você mostrar, não, eu acho que foi porque eles viram, pô, eles não têm nada de diferente da gente. Hoje os netos deles são uma mistura de branco com negro, e, enfim, aí virou uma mistura muito saudável, inclusive. Você também vê que talvez essa integração vai chegar um dia que a gente vai esquecer isso, de que existe essa diferença. Eu vi isso acontecer lá em casa. Isso é muito bom a tua observação, porque a partir do seu exemplo, né? Que bom que é um exemplo positivo, né? Mas as relações interraciais não é unanimidade para todas as famílias, né? Muitas famílias não veem isso com bom grado, né? Mas que bom que com vocês deu certo, né? E respondendo diretamente, objetivamente a sua pergunta, sim, eu espero que essas tensões se resolvam um dia, né? Se resolvam sim um dia que a integração das raças seja uma tranquilidade, um hábito, como dar um bom dia, como dar uma boa tarde, bom se despedir, sabe? Agora eu também queria ressaltar o seguinte, veja o que a escola fez com a gente, veja o que a sociedade fez com a gente, né? Eu só queria ressaltar que, historicamente, no mesmo momento que os italianos chegam aqui, os estrangeiros chegam na imigração, é o mesmo momento que está tendo a abolição da escravatura, e para a gente que eu falo, os meus ancestrais negros, não foram dadas terras e condições para sobreviver, viu? Por isso que a gente, veja o que a história faz com a gente, né? Não mostra esse lado, né? Aí mostra, não, compreendo, você tem toda a razão, que as famílias estrangeiras que vieram para cá eram também famílias pobres, outros vieram porque os países estavam em guerra, né? Mas a diferença é que o Estado brasileiro, veja o que é o racismo estrutural, institucional, né? O Estado brasileiro deu condições para essas famílias se desenvolverem aqui, de um jeito ou de outro, né? Ao contrário, para o povo negro e indígena, né? Eu li um artigo dos indígenas que diz o seguinte, a terra foi dada para os indígenas, né? Mas teve um pessoal que minha bateria está descarregando, vou colocar o cabo. Que as terras que ficaram para os povos indígenas eram terras improdutivas. Veja, terras improdutivas de indígenas. O Brasil fez isso, né? E para as pessoas pretas não foi dada essa oportunidade, né? Veio a lei a abolição da escravatura e tem artigos, né? Tem depoimentos de jornais, eles falando isso. Pronto.
os negros não queriam ser livres, então se virem, né? Inclusive, gente, para quem não sabe, a condição para escravizar muitos donos de escravos que pediram indenização do Estado. Veja, o Estado pagou aos donos das pessoas negras para poder libertar, e o povo preto foi liberto, ficou ao Deus dará aí, ó. Então, por isso que, não desmerecendo, a comunidade historicamente é mais pobre por conta disso, né? O racismo estrutural, a gente não teve oportunidade, né? E por isso que votou no assunto que a gente não deu muito detalhe, mais as cotas, por isso que a gente chama de reparação social. Por isso que a filosofia e a sociologia, um olhar mais crítico, fala de reparação social. Porque foi o Estado que colocou a gente com isso, o Estado que ganhou dinheiro com isso. Entende? E aí alguém pode lembrar assim, mas e lá na África, nos países? Cara, a gente está no Brasil, então acho que a gente tem que analisar o que foi que as atitudes brasileiras fizeram, né? E quando fala de cota, é engraçado que quando fala de cota, a gente lembra o seguinte, lembra que existiam cotas para bois, quer dizer, os grandes donos de terra tinham vagas garantidas na federal. E eu não achei esse artigo ainda, mas parece que eu estava disse que nem provas os caras faziam. E as cotas sociais, raciais e econômicas, as pessoas não fazem prova. A gente não se incomoda com isso, né? A gente não se incomoda. Essa é uma coisa que me incomodou sempre. Porque eu imaginava, pelo menos, que se fosse fazer uma libertação dos escravos, o óbvio era dar as terras para os escravos começarem a produzir. Porque eles eram os caras que plantavam café, eram os caras que colhiam, eles sabiam trabalhar na terra. Essa teoria de que o negro não sabe trabalhar na terra também é uma coisa que cai por terra aí, porque quem fazia toda a estrutura de trabalho era o negro. Então, por que não dá para os negros as terras? Isso. Mas eu tenho uma conclusão pensando nisso, que talvez seja porque a libertação dos escravos foi basicamente feita na pressão. Não foi porque o governo quis fazer porque era bonzinho. Foi uma pressão até muito, né? E foi feita por brancos. Não foi feito por negros, teoricamente. O movimento negro foi abafado na época, muito grandemente, e soltaram. E claro que houve movimentos negros na ocasião. Sim. A ideia da libertação dos escravos partiu de uma pressão internacional, porque já não se sustentava mais uma escravidão brasileira diante daquele novo mundo. Você também acha que é assim? Você vê também com essa visão? Ou tem uma outra, talvez, para a sua? Não, perfeito, colocação. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Que é isso. Houve movimento negro querendo a libertação, mas, no fim das contas, quem fez foram os homens brancos. Aí você pontuou muito bem. Eu só quero reforçar isso, né? Que ele não faz, e esse homem branco estava falando em nome do Estado, que eram os deputados, os governadores da época, né? Os governantes. E por isso que a lei fala. Essa fala aí que você já disse tudo, é pura verdade, e concordo com você. Isso aconteceu até com a lei 10.639. A lei que foi aprovada lá em 2012 não é a que os movimentos negros queriam, na íntegra, né? A gente perdeu, né? Mas isso faz parte da democracia, né? A gente tem que perder um pouco aqui para ganhar acolá. Isso faz parte do jogo democrático, de forma bem positiva falando do jogo, né? Mas eu acho que você foi muito feliz na fala. Eu acho que o problema é esse, né? O problema foi esse, que não foram dado ouvido ao que os movimentos sociais queriam, né? E naquele momento também tinha os abolicionistas. E olha que os abolicionistas tinham um representante como Joaquim Nabuco, tinham representantes que eram da classe média, que eram donos de escravos, né? Mas, a professora Cibele Barbosa, que fala muito isso, da fundagem. Mas, quando a gente vai ver os escritos, os manifestos dos abolicionistas, né? Mesmo vendo os abolicionistas, tinham ideias que diziam que eram para dar terra, era para dar uma certa cidadania a esses escravizados que iam ser libertos. Mas você foi muito feliz. Acho que está aí um dos problemas sociais e estruturais do Brasil, né? Que a desigualdade, aquele problema lá atrás, não foi resolvido. Eu acho que muita gente que escuta essa pauta dos negros já ouviu o pessoal falar isso. O problema é que o racismo no Brasil não foi resolvido ainda, né? Mesmo que o final da escravidão acabou em 1888, mas esse problema não foi conversado, ele não foi colocado em pauta. O que nós temos aí são medidas que não conseguem dar conta. São medidas boas, que alavancou o povo, mas que não conseguem dar conta do problema, né? Por quê? Porque o problema não foi resolvido. Não se teve essa vontade política de querer resolver. Muito bem, viu, Clodado, dessa perspectiva aí. Histórica. Umas coisas que eu observo também, Cléber, não sei se você observa,
é que, embora o Brasil seja racista, como a gente já comentou aqui de diversas maneiras, mas aos poucos, e a integração das redes sociais e o acesso à informação, o povo brasileiro está ficando enojado, se enojando, assim, uma parcela grande da população, com atos racistas, como o ato do Carrefour, por exemplo. Houve uma enxurrada de gente que criticou e que até não vai mais comprar, e etc. O caso também aqui do Recife, daquela empregada doméstica que teve o filho dela que Isso aí posso morreu, dizer. também causou uma comoção enorme no Brasil inteiro. Quer dizer, a sociedade não está mais aceitando muito, não está aceitando tanto como já se aceitou, né? Hoje já você vê também avanços nisso ou é ilusão da minha cabeça? Não, não, não. Você tem toda a razão. Eu também eu tenho essa mesma sensação e já tem até pesquisadores escrevendo sobre isso, né? Que também começa a pauta, né? Mas aí não é que é um problema, né? Mas a gente vê a aceitação está sendo maior, né? Só que tem diversos aspectos aí. Por exemplo, tem um agora que vem na minha cabeça aqui, que é o capitalismo se adequando aos novos tempos, né? Aí, o que eu quero dizer com isso, né? E termina empregando alguns atores, cineastas negros, né? Isso é bom, é positivo, né? Mas a longo prazo não vai conseguir dar conta da gente. Isso, você tem toda a razão, o crescimento está enorme, né? Muitas pessoas estão se mobilizando, por mais que tenha um vice-presidente dizendo que racismo no Brasil não existe, mas aquela voz dele não ecoa, ou melhor, ecoa entre aqueles que acreditam, né? Mas eu acho que esses que acreditam estão em menor número, né? E em maior número está a adesão de pessoas. Isso é bom porque no começo a gente falava disso, né? Que essa luta antirracista não é uma luta que compete só aos pretos, né? É uma luta que compete a todos os seres humanos, né? Pretos e não pretos, indígenas, né? E políticos ou não políticos, né? Apolíticos ou quem acha que não faz política, né? Essa luta é grande, né? Mas enquanto isso não for política pública, a gente vai estar sempre votando, e infelizmente presenciando cenas como aquela do Carrefour, como do Menino Miguel. Uma coisa que eu até falo, cara, eu pesquiso, sou um defensor, mas quando eu vejo essas cenas como do Carrefour e agora lembrando do Menino Miguel, eu só consigo chorar, cara. Porque eu me sinto impotente, sabe? Eu fico até nervoso por conta disso, porque é de uma crueldade, é de uma coisa, porque, não sei, é porque eu acho que eu conheço a história e sei que isso pode acontecer, mas isso me entristece muito, né? Me entristece muito. Toda vez que eu vou para os encontros, como o de hoje, né? Eu não consigo ir, porque quando eu vou, eu fico chorando, fico em pranto, né? E a gente não manda nos nervos, não manda na emoção, né? E eu tenho medo de fazer alguma coisa que venha prejudicar até o próprio movimento, cara, porque é triste demais. E saber que isso, para diminuir, ainda vai custar a vida de tantas outras pessoas pretas, né? Que passaram, que vieram antes de nós. Você é músico também, né? Sou musicista, tô até com o violão aqui. Vamos Mas fazer aí alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? eu fiquei Tá legal? pensando, sabe? Eu espero que a gente depende da internet, né? Eu espero que o áudio saia. Isso. Que a gente depende da internet do pessoal, né? A gente não pode instalar aqui os microfones, né? Mas eu separei duas ou três músicas, se der tempo, Clodó, que é que fala desse nosso bate-papo de hoje, né? Esse bate-papo tão interessante, muito bom. E eu queria até já ir agradecendo aqui pelo convite, né? Quem nos apresentou foi minha colega Bernadette, né? Estou muito feliz com esse bate-papo, porque eu acho que é isso, Clodoaldo. As pessoas como você, artistas, né? E também professores, devem conversar, né? Essa conversa não pode ficar isolada. Desculpa. Sim. Entre pessoas como pessoas brancas e pessoas negras, né? Eu acho que tem que ter sempre essa relação. Isso que está acontecendo aqui agora, nesse bate-papo, você abre a sua rede social, também abre a minha, abre a minha casa para as pessoas conhecerem nossa história de vida, um pouco da nossa história de vida. Isso é muito importante. Isso é um movimento antirracista, viu, Clodão? Isso é um movimento que o Brasil merece, né? Que o povo preto agradece, com certeza, viu? Vamos lá. Qual vai ser a canção? São dois afoxés, né? E muita gente canta no carnaval, mas acho que poucas pessoas refletem sobre a letra da música, né? É Quilombaxé,
que fala do 13 de maio, que 13 de maio não é dia de negro, né? 13 de maio fazendo referência à assinatura da Lei Áurea. E a outra são identidade, né? Que eu acho que eu vou emendar dois aqui. E quem conhece mais, quem não conhece, fica pensando aí na letra, né? E lembrando, na internet, nós estamos dependendo da conexão na internet, viu, gente? Então vai variar, vai... Eu vou pegar minha viola, eu sou um negro cantador. A negra canta, deita e rola, eu é na senzala do Senhor. Vou tocar fogo no engenho, meu pai, eu vou aonde o negro apanhou. Mas canta aí, negro nagô, mas canta aí, negro nagô, mas canta aí, negro nagô, mas canta aí, negro nagô. Negro nagô, irmãos e irmãs, assuma sua raça, assuma sua cor. Esta beleza negro louro quem criou. Vem pro quilombo axé dançar o nagô, todos unidos num só pensamento, dançando a origem desse carnaval. Neste papo colossal, pra denunciar o racismo contra o apartheid brasileiro. 13 de maio não é dia de negro, 13 de maio não é dia de negro, 13 de maio não é dia de negro. Quilombaxé, colofé, 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 o louro. 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 Tem outra que fala do... Eu acho muito interessante. Diga seu nome completo, nascimento, estado civil, cor dos olhos, sexo, pai e mãe, endereço certo. Diga seu nome completo, nascimento, estado civil, cor dos olhos, sexo, pai e mãe, endereço certo. Raça negra, uma questão de identidade. Se tem cabelo pichain, cor da pele preta, minha gente, não tenha dúvida, você é da raça negra. Raça negra, uma questão de identidade. Se tem cabelo pichain, cor da pele preta, minha gente, não tenha dúvida, você é da raça negra. Eita! Eu queria te contar uma história, já que você mencionou aí, temos mais 5 minutos. Ok. Uma vez eu estava dando uma palestra aqui no colégio, Escola Técnica Estadual, e eu lá no sul do país, a gente chama o cabelo afro de pichain. Não como uma coisa pejorativa, nem como... Eu, pelo menos, sempre chamei pichain. A menina se ofendeu de uma maneira que nós fomos parar na secretaria, sabe? Encontrei aquela... Eu falei, você do cabelo pichain, vem aqui na frente para a gente fazer uma atividade, né? Que era uma palestra com atividade. Ela se ofendeu tanto, mas tanto naquele dia que nós tivemos... Depois me chamaram na secretaria para discutir a questão racial. Esses excessos, assim... Existem alguns excessos dentro do movimento, ou você vê como uma coisa que foi tantos anos de repressão que às vezes as pessoas realmente se defendem dessa maneira? Poxa, eu só peguei a parte que disse que você chamou, você do cabelo pichain, né? É porque, vejam, essa música lembra aquele momento que a gente entendeu o seguinte, ó, a gente não se pode... Muitas mulheres alisam o cabelo, isso não é um problema, né? Mas teve um grupo de que percebeu que se a gente não der valor que é o da gente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando a letra da música fala pichain, né? Ele quer dizer isso. Olha, você que tem o cabelo pichain, que tem a cor pele preta, não tenha dúvida não, você dá raça negra, sabe? Mas aí tem todo esse peso do racismo estrutural, né? Eu não sei.
eu fico pensando, é uma hipótese, posso estar errado e equivocado, mas aí vindo do homem preto, né, ou do homem branco, aí poderia também ser um homem preto, né, mas acho que a forma de como chegar pode ter soado errado. Por quê? Porque o problema do Brasil não assumir o racismo é não assumir que há diferenças na sala de aula. Então, se aquelas diferenças, se o que acentua a nossa negritude, seja o cabelo pichain, seja os lábios carnudos, o nariz largo, não são exaltados em nenhum momento na escola, então, quando vem, assim, de surpresa, a gente tende a atender errado. Eu acho que não é dos movimentos negros, dos movimentos sociais. Eu acho que é do próprio ser humano, né? Uma reação, sabe? Eu tenho certeza, agora eu posso falar com certeza, se a escola viesse trabalhando os aspectos negroides de forma positiva, eu acho que quando você chamasse negão, vem cá, eu acho que o pessoal já ia entender melhor, sabe? Mas numa escola que dificilmente fala disso, né? E quando ouviu essa palavra pichain, neguinho, sempre foi para poder humilhar a gente, deteriorar. Então, por isso que a pessoa reage assim, sabe? Eu fico pensando também que se fosse o contrário, né? Ô, Branco Azedo, eu acho que o cara também, o homem branco ia se indignar, né? Eu lembrei que na oitava série, um homem que se cuida, né? É metrosexual, né? Homem que é vaidoso, né? E aí eu achava, aí tinha um garoto lá na escola, 45 alunos na escola particular, uma segunda escola que eu trabalhei, e eu não fui para a secretaria, sabe? Mas ele foi lá falar com a diretora, que eu chamei, vem cá, o nosso metrosexual do nono ano. Aí a turma, né, sexual. Eu acho que a pessoa não viu o nome metro e pronto. Aí a pessoa que chamou o cara de gay, né? E aí também, como ele chegou lá e denunciou, aí que foi que o Clécio chamou? Metro. Ah, Clécio, não expõe os alunos não, Clécio, evita, né? Mas depois ele virou um grande amigo, né? Hoje ele passa por mim, oi, professor, tudo bom? Como é que você tá? E aí eu disse, cara, veja aí no Google aí, veja no dicionário, que se cuida. Aí ele falou, pô, professor. Eu também. Eu fiquei morto de vergonha. Pode falar. Na ocasião, eu tive que pegar o dicionário, mostrar para ela o significado da palavra, e foi uma série de explicações para entender que eu não estava com intenção de ofendê-la. Certo. Bom, Cledson, foi muito bom. Assim, foi ótimo. Eu queria que você usasse mais 3 ou 4 minutos para suas considerações finais, para conversar, para dizer o que você quiser aí, fica à vontade. Mais uma vez, eu quero agradecer ao convite do Conde, né, que me fez o contato com a nossa amiga em comum, Bernadette, né? Aceitei de muito grato e fiquei muito feliz com esse bate-papo, porque se eu e Clodoaldo fala que o diálogo é o caminho, então por isso que a gente tem que fazer esse diálogo, né? A gente sabe que esse vídeo, eu não sei se você vai colocar no canal IG, mas vão ter pessoas que vão assistir depois, a gente não vai estar ao vivo, né? Mas na medida que a gente puder responder também, aí se ficar algumas dúvidas, a gente responde, sabe? Mas não nessa perspectiva de querer ser o dono da verdade, nem eu, nem Clodoaldo quer ser o dono da verdade. Eu acho que esse nosso bate-papo é para ajudar a gente a pensar, é ajudar a pensar como é que a gente pode agir, como é que a gente pode ser um ser antirracista, né? Como é que a gente pode contribuir para essa luta, viu? E aí eu desejo vida longa aí. Agora que a gente se conheceu, somos amigos da rede social, vamos nos acompanhar mais. Eu vou estar também acompanhando o seu trabalho e vice-versa. E assim que a gente puder fazer os encontros ao vivo, a gente faz. Quando não puder, a gente continua fazendo aqui ainda de forma remota, viu? Vai ser um prazer. A hora que a gente precisar conversar, eu sei também que a gente pode contar com a sua participação lá no laboratório. Eu vou fazer o convite. E na hora que você também precisar fazer o convite para a gente, estar participando do seu bate-papo, sem problema. Estamos aqui para isso, para colaborar. Para finalizar aí, me fala um pouquinho da tua roupa, tua vestimenta aí. Isso é bacana. Da escola, ontem, essa semana, estava na escola e perguntaram, a diretora repetiu umas 5 vezes na live. O nosso convidado veio toda parlamentar, nosso convidado veio, né? Aí eu disse, foi bom te perguntar isso. Veja que coisa, né? Eu só vim me reconhecer como um homem negro na faculdade. Lembra que eu disse que eu não militei? Eu fui direto para a escola porque eu fui bem obediente, né? Não, faça escola, tire nota 10, que você vai ser gente na vida, que você vai ter local na vida. E aí eu não discutia as questões sociais, né? Fazia o que a escola mandava fazer e ponto final, né? Então, quando chega na faculdade, que eu começo aí que você já bem falou, né, que a faculdade, a educação em si, é o lugar que a gente vai conhecer novas ideias. E aí eu vim me reconhecendo negro, em 2007.
na especialização na Federal Rural de Pernambuco. E de lá para cá, eu vim só aprofundando. Aí comecei a me tocar, porque automaticamente você começa a olhar para a sua história de vida. E eu tinha medo de usar roupas e ser acusado. E não queria, eu, na verdade, não queria ser acusado como um aproveitador das coisas. O que eu fiz? Durante anos, comprei tecidos africanos, fiz um guarda-roupa todo africano. Os meus adereços aqui da minha casa, se eu pudesse mostrar aqui, ó, tá vendo? São africanos. Então, eu comecei a minha vida virou assim, né? Eu tenho que, ó, tá vendo aquele quadro lá atrás, tá vendo? Então, minha vida ficou desse jeito. E eu disse, olha, na hora que eu tiver um guarda-roupa, uma camisa para cada dia, eu vou jogar fora as camisas ocidentais, se pudesse dizer assim, né? Não quero ser tão radicalista assim, não. Mas eu assumi a vestimenta africana porque é para mandar esse recado. Esse recado, né? Eu sou africano 24 horas, eu sou Cledson, eu defendo essa... Eu não tenho vergonha. Porque se você olhar para a minha história de vida, se a gente for olhar, eu só usava tons pastéis, né? Ninguém dizia que era para se defender. Eu tinha medo de usar verde-limão, cores que chamavam a atenção, né? E a vestimenta africana é isso, é alegria, né? Esses tecidos de origem africana. A África nos ensinou isso, né? Assim também, como outras coisas, um povo alegre. Então, desde então, Clodoaldo, eu assumo essa vestimenta aqui. É 24 horas, viu? A hora que vocês me verem na rua, de domingo a domingo, são isso, né? É a mesma coisa que você nunca vai me ver de terno na vida. Só parado. É um absurdo usar terno e gravata num país tão quente como absurdo. O Brasil. Concordo com você. Tinha que adotar logo uma vestimenta nacional, sem essa isso. de inglês, né? Muito bem, Cledson, muito bem. É isso. Obrigado mesmo. Foi um prazerzão te conhecer. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui nessa conversa. E lembrando que outras oportunidades virão. E toda quarta e todo sábado a gente está aqui. E esse vídeo vai para o YouTube e vai para o IGTV também. Vai estar guardado. Quem quiser ver essa conversa novamente, eu vou editar ele para fazer um vídeo só e jogar no YouTube. Tá bom? Perfeito. Para ser uma conversa inteira. Tchau, gente. Obrigado, Cleber. Eu que agradeço, Fernando. Eu que agradeço. Até mais. Boa sorte aí a todos. Bom final de semana. Para vocês também, gente. Até quarta-feira, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Lembrando a todos que estaremos aqui na quarta-feira, às 16 horas, com mais um papo com uma outra personalidade das artes, da educação, da literatura no Brasil. Ou no mundo, quem sabe. Surpresa. Segunda-feira eu já